Bem, muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar os restantes membros destas mesas, agradecer muito o convite. Eu já me sinto um bocadinho da casa, o que é bom sinal. Agradecer à professora Maria dos Rodrigues, ao Pedro, pela organização deste fórum e de um modo repetido. Eu queria, e desculpem-me os vários presentes, também cumprimentar de forma especial o professor Correia de Campos, que foi meu colega no Parlamento Europeu. Durante 5 anos tivemos muito contacto, muitas vezes estivemos em mesas de negociações que chegaram a bom porto, e sinto muito satisfeito em vê-lo como Presidente do Comitê Económico e Social. E devo dizer, agora estas coisas podem-se dizer, que fui fazendo uma campanha discreta, numa altura mais difícil. Também não foram nunca conversas complicadas e, portanto, é com muita satisfação que eu vejo o exercício desta função. Eu queria dar só aqui um aviso. Eu vou fazer uma intervenção numa lógica daquela música dos Delfins, do Nasce Selvagem, isto é, eu não sou aqui de ninguém. Sou de mim próprio e já não é pouco. E, portanto, aquilo que eu aqui vou dizer sai da minha cabeça aqui para uma discussão e não compromete rigorosamente ninguém. Até porque pensei a intervenção um bocadinho fora da caixa. Isto é, nós quando falamos muito da concorrência fiscal, estamos sistematicamente num determinado campo que é relevante, da troca de informações. Já aqui tivemos uma aturada e bem feita explicação sobre essa matéria, mas eu ia falar-vos um bocadinho sobre o conceito e algumas das suas consequências, sobre o quadro internacional. Iria terminar em Portugal. Portugal faz parte de todo este sistema, com um conjunto de ideias que iria lançar para a mesa. Nós, quando falamos de concorrência, e isso ainda há pouco aqui foi muitíssimo bem explicado, estamos evidentemente numa lógica de competitividade entre países. Num quadro muito global, digamos que estamos a chegar à fase da fiscalidade, da Ryanair, do Airbnb, de uma enormíssima liberdade de circulação de pessoas e de capitais, mas cada vez mais corporizada, cada vez mais existente, a sair dos textos da lei, a sair dos textos tratados, como o Tratado da União Europeia, e a ser uma realidade crescentemente efetiva para todos nós. E, portanto, quando estamos a falar numa lógica de concorrência, de competitividade, poderemos ter várias ópticas. Eu, neste campo, pensaria nela como uma forma de atrair investidores, novas empresas, gerando riqueza para os países e, assim, é importante que se diga, receita para os Estados. Porque também muitas vezes nós fazemos esta discussão pensando que, por efeito da concorrência, deixa de haver receitas para os Estados. Ainda há pouco o Carlos deu aqui um exemplo de que isso não é assim. E, tendencialmente, nós, quando falamos destas matérias, centramos-nos no imposto sobre as sociedades. As sociedades são uma ficção jurídica. Eu terei muita dificuldade em sair daqui e cruzar-me ou conversar com alguma empresa, mas não terei qualquer dificuldade em cruzar e conversar com qualquer um dos presentes. As sociedades, que são uma ficção jurídica, têm, dentro da nossa sociedade, um determinado papel. E, em segundo lugar, quando discutimos o imposto sobre o lucro das sociedades, nós pensamos muito na lógica do seu lucro, o que tem razão de ser, porque é o facto que vai ser tributado. E deixem-me dizer-vos aqui uma coisa. Ao falar da competitividade e pensando nas empresas, não rasgo as vestes.
O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é um dos elementos de competitividade que é relevante para as empresas, é um custo que as empresas têm, mas não é por termos políticas fiscais num sentido determinado que vamos ter de um momento para o outro uma economia a crescer de um dia para o outro, o desemprego a baixar de forma imediata e, portanto, temos que haver dentro do seu papel. É um papel muitas vezes reduzido e de médio e longo prazo. Aliás, a principal consequência que as políticas fiscais sobre os lucros das empresas têm são, e mais imediatas, consequências sobre o investimento. E o investimento, ele próprio, tem consequências no médio e longo prazo. Neste elemento de uma sociedade global, e a discussão está-se a fazer nesse plano, nós temos cada vez mais as figuras dos blocos regionais. A União Europeia é outros há pelo mundo fora, e eu vejo cada vez mais a concorrência fiscal como uma concorrência entre blocos regionais, com as consequências que isso deveria ter e infelizmente não tem. É que a determinação das políticas fiscais deveria cada vez mais ser não uma determinação de política fiscal entre os Estados e de concorrência entre os Estados dentro de blocos regionais, como nós assistimos, por exemplo, neste momento na União Europeia, mas uma concorrência, por exemplo, da União Europeia com os Estados Unidos, da União Europeia com blocos asiáticos e outros. Era assim que, na minha opinião, nós deveríamos discutir o plano da concorrência fiscal. Mas estamos, evidentemente, muito caídos na questão da soberania. E, por outro lado, estamos sempre numa discussão que se centra na matéria das taxas. Taxa de imposto. Quando a discussão sobre competitividade fiscal ou sobre a concorrência tem bastantes outras discussões e bastantes outras possibilidades de intervenção a nível de política fiscal. Ela será importante, por exemplo, para a localização de empresas externas, e aí entra o caso Luxemburgo, o caso de Malta, que tanto tem sido referido. Já agora, Malta tem uma taxa de tributação das empresas de 35%. A grande vantagem que tem é que depois, na distribuição do lucro para as pessoas singulares, cria uma isenção. E assim como cria uma isenção para as holdings, mas que existem outras, as holdings são um crédito em relação às holdings, mas as holdings são sociedades gestoras de participações sociais, também têm, dentro da União Europeia, regimes jurídicos que são favoráveis. Depois podemos ter uma política fiscal competitiva virada para investimentos específicos. E aí pensemos no nosso regime de ligação aos contratos fiscais, algumas situações que foram de sucesso, por exemplo, o caso da Auto Europa, mas que são, por assim dizer, políticas específicas pensadas muitas vezes para um determinado investimento ou para uma determinada empresa. E depois temos muitas políticas multinacionais que eu apoio por completo, a nível da OCDE, desde logo, com uma ligação grande ao G20 e que tem a ver com todas estas matérias das trocas de informação que são muito relevantes, que são positivas e que ajudam muito no combate à fraude e evasão fiscal. Mas se nós vivemos todo este ambiente, pensemos no seguinte: um aumento de impostos num determinado Estado, numa economia aberta, tem consequências. Quais são as consequências mais diretas que existem? A possibilidade de saída de capitais, com efeitos negativos no crescimento e com, evidentemente, resultados quanto à procura que existe entre uma economia e em relação aos salários. A existência destas políticas tem, como é óbvio, essas consequências. Tal como a tendência de baixar
que tem, como é óbvio, as suas limitações a partir de determinados limites, pode ter resultados que são positivos no investimento, como eu ainda há pouco disse. Indo para a segunda parte da minha intervenção, eu quero-vos dizer aqui de um modo muito claro que, infelizmente, a União Europeia não funciona como um bloco de natureza fiscal. Há uma regra, que é uma regra de unanimidade, que constantemente trava qualquer espécie de discussão mais avançada quanto a impostos de natureza comunitária. Aquilo que mais se conseguiu fazer foi o IVA, mas o IVA não é um imposto comunitário. O IVA é um imposto de cada um dos Estados que determinam, por exemplo, as suas taxas, mas tem regras que são regras muito comuns. A discussão sobre uma forma consolidada de base tributária nos impostos de sociedades é constantemente travada por esta regra da unanimidade e não consegue avançar. E vou-vos dar um exemplo. A tributação das transações financeiras, com a qual eu concordo, não conseguiu ultrapassar este bloqueio da unanimidade e pensou-se o seguinte: vamos fazer um modo de cooperação reforçada, que envolve menos Estados, o número é menor, menos Estados da União Europeia. Havia acordo sobre isso e, portanto, havia a possibilidade, a partir de 7 Estados, deles terem um imposto comum. Pois mesmo essa discussão não consegue avançar. E aquilo que no mandato que tivemos no Parlamento Europeu parecia que ia suceder, parou desde 2012, 2013. E não tem qualquer espécie de avanço, o que é uma pena. E é ainda mais uma pena quando, por exemplo, os Estados Unidos podem assumir uma política fiscal extraordinariamente agressiva no plano da concorrência. Estamos a falar de uma proposta em que a tributação das empresas andará na ordem dos 15%, a tributação das pessoas singulares passará de 7 escalões para 3, mais baixo 12%, o intermédio 25% e o mais alto 33%. E eu tenho muita pena que não haja qualquer espécie de capacidade a nível da União Europeia a dar uma resposta a isto. E, portanto, se este plano se ingrar, se for para a frente, e o Partido Republicano aí, ao contrário de outras matérias, está unido neste objetivo, e parte do Partido Democrata também não está contra o mesmo, nós poderemos ter uma circunstância de muitos investimentos que estavam pensados para a Europa se deslocalizarem para os Estados Unidos da América. E perante isto, Portugal. Queria dar-vos só algumas breves notas em jeito de desafio. Sempre que são feitos inquéritos à competitividade portuguesa, o que é que surge neste Estado que está dentro do bloco europeu? Grandes problemas com a burocracia, com o sistema judicial e com o sistema fiscal. E em relação ao sistema fiscal, o que é salientado? As taxas, e atenção, quando se fala de taxas de tributação das pessoas coletivas, tem que se somar a derrama estadual e a derrama local em relação a determinados níveis de lucro, a burocracia ligada à parte fiscal, a lentidão na justiça fiscal e a instabilidade fiscal muito. Vou-vos dar alguns números. Entre 1989 e 2014, estamos a falar de 25 anos, e passada a fase da reforma, da grande reforma tributária que foi feita em relação ao IRS e ao IRC, foram feitas 492 alterações à lei fiscal, que foram alterações de 3.178 artigos.
Alterações ao IVA foram 124 em 643 artigos. Ao IRS, 114 em 165 artigos. Ao IRC, 102 em 728 artigos. Por isso, quando eu ouço falar em alterações, por exemplo, a taxas do IRC, a minha grande preocupação nem é com o montante da taxa, é com o efeito de instabilidade que temos quanto àqueles que são investidores em Portugal e que veem isto com enormíssima desconfiança, porque perguntam, mas então, com que quadro fiscal é que nós podemos pensar em investimentos que queremos fazer a 10 anos? Esta pergunta é mais do que razoável. E, estando eu agora numa posição um bocadinho mais confortável, que é de poder aconselhar ao legislador algumas medidas, a primeira era parem com grandes alterações fiscais, com toda a sinceridade. O sistema pode adquirir grande estabilidade, está em condições para isso, e aquilo que nos pedem os investidores é que o sistema seja compreensível, simples e que não esteja sempre a ser alterado. A segunda era pensar-se os benefícios fiscais numa ótica especializada dentro dos limites que a legislação da União Europeia nos permite, para alguns projetos em específico. Em terceiro lugar, e quanto à justiça tributária, eu queria só trazer-vos aqui alguns números. Um dos elementos que é referido em Portugal como de alguma evolução tem a ver com a arbitragem tributária, com a possibilidade de as questões não serem discutidas pela via judicial. Em Portugal existe um centro de arbitragem administrativa, que depende de órgãos ligados à justiça, portanto não é privado, se assim quiserem, e que tem tido, por ano, um crescimento assinalável. Eu e o Carlos pertencemos ao grupo de árbitros, por acaso nunca presidimos, portanto somos mais juízes de linha do que árbitros propriamente ditos, mas tivemos em conjunto recentemente num. Este sistema começou em 2011 com 26 casos que entraram. Em 2014 entraram 850. Neste momento, números de abril, estamos com 302 e, portanto, andaremos perto, até ao final do ano, a manter-se a tendência dos 700 e 800. Queria dar-vos nota do seguinte: a média de resolução de um litígio neste centro é de 4 meses e meio. A nível dos tribunais judiciais, é muito fácil que uma questão fiscal seja resolvida numa dezena de anos. Isto pode suceder com a maior das facilidades. E, portanto, seria bastante interessante que se desse a possibilidade, mais uma vez, de casos que estão nos tribunais judiciais há mais de 2 anos, pudessem transitar para esta forma de resolução, em que os árbitros são nomeados por um juiz, em que genericamente são juízes quem preside a essas arbitragens, e posso-vos dizer em que dos 3.200 casos já entrados, 2.720 já foram resolvidos. Assim como seria interessante alterarmos o modo como existe o direito de audiência prévia em Portugal. Ele é muito formal, feito nas inspeções, mas há muitos Estados da União Europeia em que o direito de audiência de um contribuinte, quando se está a discutir a possibilidade de uma liquidação adicional, é feita com peritos, com árbitros, e em que se consegue chegar a números que não levam a litígio entre os contribuintes e a administração. E eu queria, devo dizer, para terminar, até porque eu não consegui cumprir uma das técnicas do oratório. O oratório exige que no princípio ou no fim se diga uma piada para chamar a atenção do público. Quando se está a falar de impostos, isso é mais difícil.
e, portanto, no máximo aquilo que eu estou neste momento é com bastante sede, dizer-vos o seguinte: estas ideias não são naturalmente ideias muito sexy, mas são, na minha opinião, bastante eficazes para tornar o nosso sistema fiscal mais concorrencial. E então, em resumo, eu diria: não fazer alterações ao quilo às leis tributárias. Pensar no sistema de benefícios fiscais de uma forma em que se possam utilizar, por exemplo, os contratos fiscais para projetos de investimento que sejam realmente produtivos para o país, e alterações na ordem de justiça. Eu vou terminar. Com certeza são precisos mais juízes para os tribunais fiscais, mas também há a possibilidade de um meio que tem sido muito eficaz de arbitragem tributária poder ser incentivado, e termos também, cada vez mais, o direito de audiência como um direito que cria a possibilidade de acordo entre o contribuinte e a administração. Eu termino, quis lançar alguns desafios para a mesa, para a audiência, e acredito que o debate vai continuar de uma forma positiva. Muito obrigado a todos.